Portal Linha Direta conversa hoje com Fernando Haddad, paulistano, nascido em 25 de janeiro, bacharel em Direito, mestre em Economia e doutor em Filosofia. Ex-ministro da Educação. Haddad, tudo bem? Tudo bem, Aline? Essa é a apresentação formal, mas como é que você descreveria Fernando Haddad? Olha, eu penso assim, do ponto de vista profissional, né, até entrar na administração pública, o que ocorreu na gestão da prefeita Marta foi quando eu iniciei minha carreira pública em 2001. Antes disso, eu era um candidato a professor da USP, aquele que eu me tornei, né, que procurou conciliar vida acadêmica e trabalho em empresa familiar. Eu tive duas empresas familiares, uma com meu pai, no setor têxtil, era um atacadista de tecidos, e tive uma construtora com meu cunhado engenheiro, né? Então, as atividades profissionais que eu tive em empresa familiar. E, paralelamente, eu cumpria essas obrigações a que você se referiu. Eu fiz Direito na USP, depois fiz mestrado em Economia na mesma universidade, doutorado em Filosofia e me tornei professor de Ciência Política dessa instituição. E depois de pouco tempo eu passei para a administração pública, onde eu estou desde 2001. E como é essa sua relação com a cidade de São Paulo? Quais são as recordações que você tem de infância? Olha, eu nasci numa maternidade perto da Avenida Paulista no dia da cidade, né? Então eu tenho um vínculo de nascença com São Paulo, né? E morei na Vila Mariana. Meus pais depois, quando eu tinha 6 anos, mudaram para o Planalto Paulista, que era uma área de expansão ali, na região no entorno do Clube Sírio, e moro há 20 anos no Paraíso, né? E no trabalho eu sempre trabalhei, estudei no centro, né, de São Paulo inicialmente, porque a São Francisco, né, o Largo de São Francisco é perto da 25 de março. Então eu fiz esse circuito um bom tempo, Largo São Francisco, 25 de março. E quando eu abri uma incorporadora com meu cunhado, já no mestrado em Economia, eu mudei para o Itaim Bibi, né, que é um bairro que eu frequento há muito tempo, em função das lanchonetes e cinemas ali, e estudava no Butantã, no campus da USP do Butantã. E lá fiquei, né, porque depois eu fiz o doutorado em Filosofia lá também, e sou professor da USP e a Faculdade de Filosofia é lá no campus Butantã. Não só São Paulo, como a educação te acompanham aí nessa trajetória, né? Enquanto ministro da Educação, nós tivemos aí recorde de orçamento, uma facilidade de acesso ao ensino superior. Como é que essa sua experiência no Ministério pode auxiliar numa possível gestão aqui na cidade de São Paulo? Olha, educação para um professor é sempre uma paixão, né? Eu a vida toda quis ser professor, né? Estudei bastante para ser professor da Universidade de São Paulo. E, enfim, depois de uma experiência administrativa na área econômica, tanto na gestão municipal quanto na gestão federal, eu fui convidado a ser secretário executivo do Ministério da Educação, ministério do qual me tornei ministro, e por 6 anos e meio servi ao governo Lula, primeiro e segundo mandato, e o primeiro ano do governo Dilma. E, felizmente, esse operário que chegou à presidência bateu muitos recordes, né? Ele foi o presidente que mais investiu em educação básica, o que mais investiu em educação profissional, o que mais investiu em educação superior, o que mais inaugurou campus universitário, o que mais inaugurou escola técnica, o que mais distribuiu bolsas de estudo, o que mais conveniou construção de creches e pré-escolas, o que mais ofereceu bolsas de mestrado e doutorado. Então o Lula ele tem um legado na área da educação impressionante. E talvez pelo fato de não ter tido acesso à educação formal, ele tenha sido um obstinado pela pasta. E eu fui o companheiro dele da área da educação, eu fui o escolhido para levar esse projeto à frente. Então, para mim, é um duplo orgulho, né, ter podido fazer o que eu fiz e ter servido ao governo de um operário que casou com a educação, né, que se comprometeu
com a educação com o presidente Lula. A presidenta Dilma está dando impulso a esse programa, agora com Ciências Sem Fronteiras, de mandar os meninos do ProUni e do Enem para o exterior, para trazer conhecimento de ponta para o Brasil, modernizar as nossas universidades, o nosso parque tecnológico. Enfim, é um projeto sem precedentes, né, na história da educação. Eu penso que a história da educação vai registrar esse período como um momento de virada, inclusive porque a qualidade do ensino começa a melhorar. Depois de anos de decadência, né, décadas de decadência, a primeira década do século XXI, que coincide com a chegada do Lula ao poder, não por acaso, é a década da virada. A qualidade começa a responder aos estímulos do Ministério da Educação, tanto no que diz respeito ao financiamento, quanto no que diz respeito ao acompanhamento da evolução do aprendizado das crianças, escola por escola, quase que indivíduo por indivíduo. Então nós temos aí um momento muito importante da educação brasileira, vai ser registrado nos livros de história. E quais seriam as outras demandas da cidade de São Paulo? A gente tem um déficit grande na educação, mas existem vários outros pontos que precisam ser levantados. Olha, eu diria que nós precisamos trazer todo o governo Lula para a cidade de São Paulo, né? Se tem uma tarefa a ser cumprida, é que o Brasil está vivendo um momento de prosperidade. Nós somos um exemplo no mundo de boas práticas. Então, o Brasil é citado em relatórios internacionais, em livros sobre desenvolvimento nacional, mas a nossa cidade de São Paulo deixou de ser citada. Hoje nós somos só conhecidos pelos nossos problemas, mas já fomos conhecidos pelas soluções que demos aos nossos problemas. Hoje nós não figuramos mais na vitrine das regiões metropolitanas que têm o que mostrar. São Paulo deixou de ter o que mostrar. E isso é incrível porque, a título de comparação, né, com 1/3 do orçamento atual e um mandato, eu penso que o PT entregou mais para a cidade do que nos últimos 8 anos. Ou seja, nós conseguimos, com um orçamento muito menor e num período mais curto, metade do tempo da atual administração, nós entregamos muito mais benefícios para a cidade. Então o contribuinte paulistano está pagando mais impostos, ISS, IPTU, taxas, né? E não está vendo o retorno disso em investimento. A cidade está parando, o trânsito está caótico, as pessoas não têm acesso à educação e saúde de qualidade, questões de ponta, sobretudo na área do meio ambiente, resíduos sólidos, bacia hidrográfica, drenagem, tudo isso os investimentos estão muito aquém das nossas necessidades e, enfim, hoje o mundo olha para Bogotá, Cidade do México, Santiago, Xangai, mas não olha para São Paulo. Então São Paulo, do ponto de vista da inovação em termos de políticas públicas, estagnou. E não foi por falta de dinheiro, porque o orçamento triplicou em virtude do boom econômico que o Brasil viveu na primeira década do século XXI. O que nós precisamos? Sintonizar São Paulo com o que está acontecendo no Brasil, fazer de São Paulo vitrine de boas práticas, né, de políticas públicas em todas essas áreas que eu citei. Veja você o caso da moradia, por exemplo, para citar um outro drama, né, que aflige a população paulista e paulistana. Você viu o caso lá do Pinheirinho, né? Mas paulista e paulistana. Produção de casas populares nunca foi tão pequena, né, a produção. E em qualquer período anterior, com menos orçamento, se entregavam muito mais casas do que hoje. Casas eram entregues num volume muito maior, 3, 4 vezes maior do que hoje. Então, baixa produção de casas e pagamento do Bolsa Aluguel, né? Como não há produção de casas, a prefeitura tem que arcar com o aluguel das pessoas porque não há projetos habitacionais, né, compatíveis com a necessidade da população.
E você vive um momento bacana agora que é exatamente desse contato com a população. A proposta é percorrer aí 31 subprefeituras, acompanhar de perto e ouvir essa demanda. Qual é a importância disso para formular uma proposta, um projeto de governo? Olha, isso é da tradição do PT, né? O PT gosta de ouvir antes de começar a falar sobre um assunto. Tanto isso é verdade que o PT é o partido que, por excelência, organiza a sociedade brasileira. Quem monta associações, sindicatos, né, é o PT. O PT gosta que o povo se reúna, que o povo discuta, que o povo se organize, né, que o povo faça uma reflexão sobre os seus próprios problemas, sempre correndo os riscos, né, inerentes à atividade de organização popular. Porque quando você é governo e organiza a população, você organiza a população para reivindicar. Então, geralmente, os governos não gostam de organização popular. Não é o caso dos governos do PT. Nós fizemos dezenas de conferências nacionais no governo Lula porque queríamos ouvir a sociedade. Aqui não pode ser diferente. Se nós conseguimos, com 190 milhões de habitantes, ouvir, por que numa cidade com 11 nós não podemos ouvir? Então nós estamos percorrendo, não é com o objetivo de fazer propaganda, muito pelo contrário. Nós estamos fazendo visitas muito sóbrias, né, sem nenhum aparato, para escutar a população. Saber realmente onde é que as coisas estão pegando. Porque no momento em que nós dermos a público o nosso plano de governo, a população vai se identificar com ele. Falar, era isso que eu estava pensando. Quando conversamos com o PT, né, em março, abril, maio, era disso que nós estávamos falando. Então a população vai ver refletido no plano de governo a sua visão, né, a sua visão de cidade. E a partir dessa identificação, vai somar forças conosco. Não só o PT vive esse momento de prévias, outros partidos também. Que leitura você faz da possível candidatura aí do Serra? Olha, essa é a 6ª eleição do século XXI. É a 5ª que o Serra participa, né? Eu tive fazendo uma conta, o Serra participa de uma eleição a cada 2 anos e 10 meses, né? Então, para mim, não surpreendeu a presença dele nessa eleição, né? É um adversário de peso, né? Foi destacado pelo seu partido para se contrapor ao nosso projeto nacional, né? Disse isso, está menos preocupado com a cidade, mais com fazer oposição à presidenta Dilma, usando São Paulo para isso. E o nosso objetivo é o contrário do dele, é trazer os benefícios da prosperidade que o país vive num pacto federativo para a cidade de São Paulo. Ou seja, nós achamos que São Paulo tem a ganhar. Se conhecer melhor o Minha Casa Minha Vida, se conhecer o PAC Mobilidade Urbana, se conhecer o Plano de Desenvolvimento da Educação, né? Se for dado ao paulistano o direito de conhecer os programas federais, até para julgar a conveniência de aderir ou não, mas de maneira republicana, que cada indivíduo possa formar juízo a respeito de cada proposta que nós fizermos, eu penso que a cidade vai ganhar. Vai ganhar como muitas cidades brasileiras estão ganhando, né, sintonizando os seus programas locais com as grandes diretrizes nacionais de desenvolvimento socioeconômico. E o que você colocaria como desafio para 2012, até o período eleitoral, esse processo pré-campanha? Olha, cumprir a agenda que foi estabelecida pelo Conselho Político da campanha, né, da pré-campanha, que é passar em revista os nossos planos de governo anteriores, os setoriais do PT estão reunidos formulando propostas, os zonais estão reunidos aprimorando as propostas já apresentadas durante as caravanas do ano passado. Ouvir o cidadão comum, porque o cidadão comum, petista ou não, ele quer melhorar a cidade. Então, ele, nesse momento, ele está muito disposto a te informar, a te subsidiar, para que você compreenda melhor o que está acontecendo nos mais diferentes bairros da cidade. E ter uma visão de conjunto, quer dizer, a cidade não pode permanecer dividida, até porque ela já não está mais. Os problemas hoje estão afetando todos os cidadãos. Mesmo o cidadão do bairro nobre, ele está afetado, né, pela baixa qualidade de vida, né, que o trânsito caótico, que a falta de planejamento, que a falta de visão de futuro, que a falta de estratégia
representam para a cidade de São Paulo. Então o que nós temos que fazer é convencê-lo de que há um outro caminho. Um caminho de modernidade, de atualidade, um caminho de transformar a cidade numa vitrine para o resto do mundo, né? Isso é perfeitamente possível no caso de São Paulo. São Paulo tem muito poder, né? Tem muita pujança. Agora, ela não está canalizada em proveito da vida comunitária. Então você tem riqueza privada, mas você tem pobreza pública, né? Quando você sai de casa, você encontra uma cidade pouco acolhedora. Dentro de casa, a vida do brasileiro em geral e do paulistano em particular melhorou. Então, todo mundo comprou um carrinho novo, mobiliou a casa, comprou uma TV de plasma, de LCD, comprou um computador, se conectou à internet. Agora, pôs o pé para fora da casa, a vida mudou. Quando mudou para pior. Você tem menos mobilidade, as pessoas se sentem inseguras, a iluminação é fraca, o convite que a cidade tem que te fazer para usufruí-la não está sendo feito. Então a cidade tem que ser sempre convidativa, porque o que é bom numa cidade, né, em contraposição ao campo, né, a vantagem da cidade é poder encontrar pessoas, é poder viver, né, a vida comunitária. E a cidade tem que ser acolhedora, convidativa, humana. Se a cidade te afasta e te enfurna dentro de casa, você não usufrui o que tem de melhor. Quer poder ver os amigos, quer poder ir num cinema, jogar um futebol, conhecer pessoas inteligentes que trocam ideias, que formulam, que inovam. A cidade é gente reunida, né? Isso que é a cidade, né? A matriz, o cidadão vem de cidade, né? Quer dizer, você só exerce a cidadania se você está se sentindo convidado pela cidade a participar da vida em sociedade. Aí a cidade está cumprindo o seu papel. Para finalizar, mais do que nesse processo de prévias recente, no final de 2011 você participou das caravanas espalhadas, passou por vários bairros, teve esse contato com militâncias, lideranças. Que leitura você faz disso, desse contato, do que você ouviu, do que você entendeu como demanda e o que você espera? Quais são as suas expectativas para essa reta final? Olha, a minha expectativa é que o cidadão de São Paulo preste atenção nas propostas, que ele deixe um pouco os seus juízos em suspenso para fazer uma reflexão sobre as plataformas que vão ser apresentadas. Porque nós vamos apresentar a melhor plataforma para São Paulo. Eu não tenho dúvida disso. E se isso tiver em pauta, as ideias para a cidade, nós vamos fazer uma campanha muito, muito bonita, né? Então, a minha expectativa é de que os problemas se tornaram mais agudos, aí a população reclama soluções para esses problemas, independentemente aí de preferência partidária necessariamente, né? E está atento às propostas que vão ser apresentadas, na minha opinião. Então, se essa expectativa minha tiver uma resposta satisfatória, eu penso que pode ser uma grande campanha para a Prefeitura de São Paulo. É possível aplicar esse modelo petista de Brasil em São Paulo? Olha, basta olhar inclusive para as cidades que nós governamos, né? Nós temos aí sucessos incríveis, né? Aqui mesmo na região metropolitana, né, há exemplos importantes, né, de cidades bem geridas, para não falar das nossas administrações, né? Tanto a Luísa quanto a Marta foram grandes prefeitas, lembradas até hoje, né, como gestoras e mais do que gestoras, com um lado, né, comprometidas, né, com o bem-estar de todos, né, e não só de uma parte da cidade. Perfeito. O Portal Linha Direta agradece muito a sua entrevista, Haddad, e deseja boa sorte para essa reta final de 2012. Obrigado, Aline.